Esses dias eu estava pensando até que ponto comparar o nosso processo com os resultados das outras pessoas pode nos fazer bem ou pode nos fazer mal. A gente vive um momento da sociedade em que a gente pode comparar a nossa história com a história de dezenas ou centenas de outras pessoas. A gente assiste, a gente ouve, a gente vê, a gente lê histórias de sucessos, histórias de fracassos, histórias de pessoas o tempo todo. Eu ouço histórias de pessoas que venceram, eu ouço histórias de pessoas que deram certo, eu ouço também histórias de pessoas que infelizmente não deram certo, de pessoas que fracassaram. E até que ponto essa comparação, até que ponto eu confrontar, porque comparar significa você colocar de frente uma coisa com outra, faz bem para nossa própria história de vida pessoal, para nossa história de carreira, por exemplo. Até que ponto faz bem eu comparar a minha trajetória profissional com a trajetória profissional de alguém que eu gosto, de alguém que eu me espelho, de alguém que eu almejo chegar no posto que essa pessoa chegou. Então, eu gostaria de levar essa reflexão para você nesse momento, porque muitas vezes você se compara com pessoas que você não avaliou o processo que essa pessoa viveu. Muitas vezes a gente vai comparar mesmo o resultado final de uma pessoa e a gente não vai comparar o processo que essa pessoa levou para alcançar aquilo que ela alcançou. Então, por exemplo, eu sou professor universitário, eu sou psicólogo e também trabalho com orientação profissional de carreira. Eu faço isso há quase 8 anos da minha vida. É, mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que estão começando a trabalhar como professores, como orientadores profissionais, como psicólogos. Essas pessoas, se compararem comigo, elas estão basicamente 7 anos atrás, elas estão 6 anos atrás, elas estão 5 anos atrás, em quesitos de ano, né, de tempo. Eu me comparar com um professor, com um orientador profissional que está há 12, 15 anos no mercado, também em termos de tempo, é uma comparação talvez injusta. Só que um pouco além disso, quando a gente vai à essência, quando a gente vai por trás do processo de uma pessoa conseguir alguma coisa, de uma pessoa ter um sucesso numa carreira, de uma pessoa ter um sucesso na vida pessoal, é um pouco mais além do que a comparação daquilo que a gente sabe sobre a pessoa. A gente não sabe o que está por trás em termos de estado mental daquela pessoa. A gente não sabe o que está por trás em termos de saúde física. A gente não sabe qual é o resultado do exame de sangue daquela pessoa. Quantas horas ela consegue dormir por noite? Quantos livros aquela pessoa conseguiu ler ao longo do processo? Quantas horas ela teve a mais de estudos ou a menos de estudos do que você? Então, comparar o resultado de uma pessoa é injusto quando a gente não consegue fazer aquilo que a pessoa faz. Ou comparar o mau resultado de uma pessoa com o nosso bom resultado também não é justo com a pessoa, porque às vezes a comparação ela é injusta. A comparação ela passa a ser boa quando ela não serve de referência, quando ela não serve de espelho. Por exemplo, eu tenho 3 professores na faculdade, hoje eu sou professor ao lado dessas 3 pessoas, que me serviram de exemplo, de espelho. Eu sentei com essas pessoas e perguntei o que elas fizeram para chegar onde elas chegaram. E eu trilhei parte do caminho que essas pessoas trilharam. Óbvio, a minha história de carreira, a minha trajetória é muito diferente da trajetória dessas pessoas. Assim como a sua trajetória profissional, a sua trajetória pessoal vai ser totalmente diferente da pessoa com quem você conversar. Mas espelhar-se em uma pessoa, ter uma pessoa como referência e não para confrontação, mas para tomar como referência nas suas atitudes, pode te fazer bem. Não comparar o seu resultado, o resultado da outra pessoa com o seu processo ou o seu resultado com o processo da outra pessoa. Mas sim, espelhar-se naquilo que a pessoa tem de bom para te oferecer. Eu costumo dizer que assim como quando a gente está escrevendo um TCC, um artigo, um livro, a gente precisa citar grandes referências, por que a gente não cita as pessoas nas nossas atitudes? Porque eu não cito as pessoas nas minhas atitudes, não é citar verbalmente, é citar em atos. Por exemplo, boas pessoas, boas decisões são tomadas por boas pessoas. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu posso me espelhar nessas pessoas. Então, o caminho que aquela pessoa trilhou para tomar uma determinada decisão, eu posso também trilhar.
Então, quando eu fui tomar a decisão de abrir uma empresa, quando eu fui tomar a decisão de começar um negócio próprio, eu fui conversar com alguém que tem um negócio próprio, no caso é meu sogro. Quando eu fui constituir a minha família, fui conversar com pessoas que têm família, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, pessoas que estão à minha volta. Quando eu fui decidir ser professor, eu conversei com professores. Por que que a gente reluta tanto em ouvir histórias e pedir conselhos para as pessoas? E olha, a gente tem que ouvir histórias, pedir conselhos para as pessoas e citar das pessoas aquilo que nos faz bem, aquilo que é bom. A gente não precisa copiar tudo, a gente não precisa imitar tudo, a gente não precisa fazer tudo, a gente não precisa invejar a pessoa. A gente pode pegar um pouquinho de cada pessoa e citar um pouquinho de cada pessoa, assim como um grande livro, um grande TCC, um grande artigo científico é feito por pequenas partes, pequenos trechos de grandes autores, de grandes pessoas. As nossas trajetórias pessoais e as nossas trajetórias profissionais, elas podem também ser um amontoado de referências que a gente tem das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas com quem a gente convive. Então, comparar o seu resultado, comparar o seu trabalho com aquele que você ouve no podcast, que você lê uma autobiografia, que você lê uma biografia, talvez seja muito distante. Então, comece a se espelhar nessas pessoas que estão distantes. Tá tudo bem, faz parte, é ótimo, mas olha para a pessoa que está do teu lado, o que ela fez para dar certo, qual foi a atitude que ela tomou, qual foi a atitude que aquele grande campeão, o lutador, o jogador, o cantor, o ator, aquela pessoa que está no podcast falando, hoje tem os peritos falando, por exemplo, nos podcasts do que eles fazem, o que eles fizeram para chegar lá. Então, não compara só o resultado, porque a dor que hoje você sente profissionalmente por não alcançar os seus resultados tão rápido, eles também há 10 anos, 15 anos, 30 anos atrás sentiram. Então, pense um pouquinho antes de se comparar em termos negativos. Comparar em termos positivos é importante. Comparar em termos negativos, talvez você vai desanimar do caminho, porque você não sabe quantas horas essa pessoa dormiu, quanto tempo essa pessoa teve, qual é o resultado do exame de sangue daquela pessoa, se ela está bem ou se ela não está bem. Você não sabe o que está passando mentalmente com aquela pessoa, o que está acontecendo com ela. Não dá para comparar. Dá para você citar atitudes, atos e ações daquela pessoa para você alcançar grandes resultados, assim como ela alcançou. Então, a tarefa de hoje é você encontrar uma, duas ou três pessoas e quando você não souber o que fazer, quando você não tiver mais motivação, sentido para tomar uma atitude, você vai olhar e pensar como é que essa pessoa faria. E aí você vai pegar e fazer um apanhado do que essas 2, 3, 5 pessoas fariam e você vai tentar tomar a sua decisão da melhor forma possível, sem ficar fazendo comparações negativas. Um grande exemplo na sociedade que nós temos, no mundo, né, que nós temos, é Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, foi uma pessoa que soube tomar grandes decisões e sua família também souberam tomar grandes decisões. A gente pode, assim como aquelas pessoas se espelharam em Jesus, a gente pode se espelhar nas pessoas que estão à nossa volta, tá bom? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.